Agora eu tenho o seguinte, ó. Ao invés de usar força igual a massa vezes aceleração, eu usava lá atrás essa definição de peso. Eu queria saber qual que era o trabalho quando eu pegava qualquer coisa e soltava. Ele saía de uma posição inicial e ele ia para a posição final. Eu queria saber quanto que equivalia o trabalho da força-peso. Então, no lugar da força, eu simplesmente coloquei P. No lugar de dx, como eu estou fazendo ele na vertical, eu coloquei dy. E o que ficava então para eu fazer? Ele ficava assim, ó. Trabalho é igual a integral de mg dy, variando de um y inicial até um y final. O m era constante, o g era constante. Eles iam para fora. mg, a integral de dy, de um y inicial até um y final. Olha. Acho que dá para todo mundo ver, né? Ô, Vitor, você vai controlando aí. Dá para ver. Tá, então tranquilo. Olha só. Quanto que era a integral de dy? Quanto que vale a integral de dy? Y. Então, ó, trabalho corresponde a mg y variando de y0 até y, que é mg y menos y0. Ó. Nesse limite de integração, y menos y0 é altura. Então, nota, ó, trabalho é igual mg h. Como é que a gente chamou isso daqui? Energia potencial gravitacional. Então, por meio da mesma estrutura, que era a soma de todos f de x, força vezes o deslocamento, eu obtinha o trabalho, que nada mais era do que a minha definição para força variável. Ou seja, o trabalho realmente ele é a área debaixo de um gráfico f de x, e a soma de cada pedacinho de área é a área total. Beleza, a definição continua a mesma. Eu não vou fazer aqui o caso da energia potencial elástica, porque o meu intuito era chegar nisso para a gente lembrar da onde que saía esse papo de trabalho e de energia, e eu vou fazer a analogia com as coisas que eu tenho agora. Então, olha só, tinha um caso específico, mas eu vou falar no próximo slide. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte, né? Era qual que era o que acontece com uma partícula quando ela sofre a aceleração da força? Primeiro, o movimento é acelerado. Claro, se você coloca aceleração nela, ela vai embora. O segundo ponto é que a gente percebeu que à medida que você tem deslocamento da partícula, você tem variação da energia dela. No caso do movimento, que energia está variando ali? Energia cinética. Então, o trabalho correspondia à variação da energia cinética. Show! Beleza, até aí está tranquilo. De onde vem essa energia? É a pergunta que eu me faço e é a pergunta que eu colocava na época que a gente estava estudando isso. A força que atua num sistema que realiza trabalho, ela converte alguma energia em energia mecânica. Ou seja, ela vai transformar ou em energia cinética ou ela vai transformar em energia potencial. Como é que isso acontece? A gente acabou de demonstrar os dois casos. Tanto o caso da energia cinética quanto o caso da energia potencial. Show! Então tá aí. O trabalho, que lá eu estava escrevendo tal, mas aqui eu escrevi W, que é de work. Então, o trabalho para levar uma partícula da posição A até B é a força vezes o deslocamento L de A até B. Ou, para cada pedacinho infinitesimal
dW, de trabalho, eu vou ter a minha força para cada pedacinho de comprimento que eu vou descobrir. Bom, para qualquer um desses casos, a única certeza que eu tenho, ele equivale à área embaixo do gráfico de F por X. Sempre é desse jeito. Beleza? Tem um caso particular. O caso em que a gente falava que a força era conservativa. Se a força é conservativa, o trabalho ele pode ser expresso em função da energia potencial dele. Poxa, mas o que a gente falou no semestre passado que era uma força conservativa? Uma força conservativa era uma força que ela não dependia do caminho. Ela não dependia do caminho? Eu não lembro dessa conversa. Como é que era isso? A força que não dependia do caminho era, digamos que eu pegasse a minha caneta aqui no ar. Para forças que são conservativas, se eu pegar a minha caneta aqui embaixo, ó, na minha mão, e eu vou erguer até essa posição, ó, eu gasto X energia, X joules. Beleza. Se eu pegar a minha caneta que ela está na mesma altura inicial e eu fizer esse caminho assim, ó, e eu cheguei na mesma altura final daquela hora, a variação de energia é a mesma. É a mesma? Sim, acredite. É porque ela não depende do caminho, ela só depende da posição inicial e da posição final. Pô, William, mas aí você não está considerando, então, a resistência do ar. Você não está considerando atrito. Exatamente. O ponto que faz com que as forças não sejam conservativas aqui no nosso planeta é porque existe a força de resistência, força viscosa e existe força de atrito. Então, significa que para você arrastar, por exemplo, um objeto em linha reta em cima de uma mesa, ou se você vai arrastar ele num formato circular, como o caminho muda, a quantidade de energia gasta para executar aquele trabalho é diferente. No caso do inicial, quando a gente começou a resolver os nossos problemas de conservação da energia, a gente chegou à conclusão que nos primeiros casos era só a energia final menos a energia inicial, ela dava zero, porque uma era igual à outra e a energia se conservava. À medida que a gente introduziu o conceito de forças que não eram conservativas, a gente começou a considerar o atrito nos meus problemas. Então, eu tinha uma rampa com atrito, eu tinha roldanas com atrito, não sei se vocês estudaram rotação, um monte de coisa que a gente teve que parar para considerar no nosso trabalho. Como é que isso ficou, então? A força gravitacional é uma força conservativa, porque ela não depende da trajetória. A força eletrostática, ela é um desses casos. Ela é uma força conservativa. Se ela é uma força conservativa, ela tem energia potencial. A força de atrito, ela tem energia potencial? Não. Por que ela não tem? Ela não tem porque a força de atrito, ela não conserva energia. Esse é o ponto. Então, o que acontece? Quando a gente pegou para fazer isso em mecânica, e a gente trabalhava com força gravitacional, que era peso, a gente usou o conceito de energia potencial gravitacional. Beleza. No caso de uma superfície próxima da Terra, a gente discutiu essa questão da energia potencial como sendo MGH. Ó. A gente chegou exatamente nisso. Engraçado, eu rodei 40 minutos para a gente chegar nisso daqui. A gente podia ter vindo direto. Note que no caso de força... Mas era melhor chegar daquele jeito do que a gente empurrar a goela abaixo. Ah, claro. Não, tá show. Bom, nesse caso, a energia potencial, ela depende da massa, da aceleração gravitacional e depende da posição da partícula. M, G e o H. Como é que a gente representava isso? Eu peguei uma bolinha, desenhei um eixo XY, peguei a minha bolinha, soltei a minha bolinha.
ela podia cair em linha reta ou eu podia jogar. Ela ia fazer uma parábola e ela ia cair. No primeiro momento, eu estou desprezando o atrito dela. Se eu desprezo o atrito, que é a força não conservativa, tanto faz eu soltar aqui ou eu soltar assim, ó, para frente. A energia gasta é a mesma. A variação da energia dessa posição até a posição final, que é a minha mesa, é a mesma. Não vai mudar nada. Então tá ali, ó. Soltei ele de uma posição 1 para ele chegar ali na minha posição 2. Como o H2 é menor do que o H1, claro que a minha variação da energia vai ser a diferença entre o H2 e o H1. Tá certo? Porque é mgh. Se a massa da bolinha é constante, o G próximo da superfície é constante. Quem vai estar variando é a minha altura. Então, o meu deslocamento é o que vai determinar a quantidade de energia que varia no sistema. Nota. E ele sempre vai ser, nesse caso, negativo. Por que ele é negativo, William? Porque a P, ela é negativa. A P é negativa? Não, não é que ela é negativa. A P, ela é negativa por causa da direção dela, do J. E ela aponta J para baixo. Se é J para baixo, o sentido é menos J. O sentido não é o J positivo. É por isso que a variação do trabalho, ela está sendo negativa. Tem muita gente que acaba confundindo, então, essa ideia se a atração gravitacional ela é positiva ou ela é negativa. Não, ela é sempre positiva. O que muda? A aceleração, ela é vetor. Se ela é vetor, ela tem direção e tem sentido. Para que lado que aponta a aceleração gravitacional? Alguém pode falar? Para baixo. Bem, se ela aponta para baixo, ela está no sentido negativo do J. Ou no sentido negativo do K, dependendo do eixo que você coloca. Claro isso? Beleza. A força da gravidade, ela realiza um trabalho positivo e a energia potencial, ela diminui. Essa é a nossa leitura. Então, o que vai acontecer? Pela conservação da energia, a energia potencial gravitacional, ela está se convertendo em outra energia. E a gente descobriu que aqui em cima ela tinha energia por causa da altura, e aqui embaixo ela passou a ter energia porque ela se deslocou e ela ganha velocidade. Beleza. Esse processo, a gente falou que a força gravitacional, ela estava relacionada com a energia potencial gravitacional e mostrando, ela sempre está apontando no sentido de direção onde o potencial é menor. Ó, vou voltar ao slide que vocês vão ver. Nota, eu tenho a força e a força sempre aponta no sentido em que o potencial é menor, para que ocorra esse processo de conversão da energia. Por isso que aqui embaixo o potencial era menor do que aqui em cima. Quanto mais alto eu ergo a minha mesa, mais energia potencial eu tenho. A hora que você solta, a mesa não vai subir, a força vai empurrar ela aqui para baixo. Qual que é a conclusão que eu tenho? A força gravitacional, ela está direcionada com a energia potencial gravitacional e aponta sempre na direção da menor energia potencial. Beleza. Isso vai ser uma coisa útil que a gente vai discutir para frente. Bom, a gente vai notar que pela conservação da energia, a energia potencial gravitacional ela foi convertida em energia cinética. Se a gente pegasse para fazer essa simulação, que eu não vou fazer por causa do tempo, numa rampa sem atrito, eu lembro que eu dava um exercício que era assim, tinha uma cuba de uma bacia, tinha uma bacia e você colocava uma pedra de gelo para ela deslocar de um lado ao outro. Se você coloca ele dessa altura, aqui,